Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs. Que alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre querido, rogamos o teu amparo e o teu auxílio, para que no dia de hoje possamos, uma vez mais, ser instrumentos da Tua vontade, levando aos corações, compartilhando reflexões, para que todos juntos consigamos ter forças para vencer o homem velho, vencer as nossas más tendências, e assim seguirmos nessa nobre missão de nos evangelizarmos. Visita todos os lares que agora nos acompanham, fluidificando as águas, envolvendo a todos os corações em coragem e força para levarem à frente os respectivos planejamentos encarnatórios, para que perseverem, a despeito das dificuldades, apesar dos óbices, dos caminhos às vezes pedregosos, mas que todos perpetuem, que sigam sempre em frente, Mestre Jesus, repletos da fé e da esperança, de que a colheita da consciência em paz do dever cumprido traz uma paz integral e imorredora no coração. Sê conosco, Mestre querido Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Nós continuamos a estudar, a refletir sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma mensagem do Espírito Erasto. Ele ditou essa mensagem, ela foi psicografada em Paris no ano de 1863. E ele intitulou essa mensagem como Missão dos Espíritas, trazendo para a gente uma oportunidade para nós nos perguntarmos o que é que nós realmente viemos fazer aqui. E aí nós separamos para esse estudo de hoje uma pergunta seguida de uma resposta que foi feita no final da comunicação. Os irmãos que lá estavam naquela reunião perguntaram o seguinte: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? E esse irmão maior nos traz a seguinte resposta: vós os conhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele vos dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição. Então, nós estamos aqui hoje para refletirmos sobre a nossa missão enquanto espíritas. É claro que muitos acreditam, como acontece em outras religiões, que o importante é ir no centro espírita e tomar o passe.
Aí eu já sou um espírito, eu já estou cumprindo a minha missão. No entanto, a gente pode ver pelas palavras do nosso espírito amigo aqui do Erasto, que passou essa mensagem, que o espírita não é somente aquele que vai ao centro espírita e toma o passe. O espírita é aquele que pratica, que realmente conhece as leis, conhece a doutrina e leva isso para a sua vida. O espiritismo pode ser considerado realmente esse consolador, porque a gente pode ver no nosso dia a dia, principalmente nos tempos atuais, como essa questão da pandemia e de outras situações sociais tem nos deixado preocupados, né? Então, aqueles que não têm a doutrina espírita, certamente têm mais dúvidas do que nós que temos a doutrina, e sabemos que existe um motivo para que esse vírus esteja aí no mundo inteiro, fazendo com que as pessoas fiquem em casa, literalmente, né? Nós temos um capítulo aqui do livro do Divaldo Franco, que a Joana de Ângeles fala assim para nós: devidamente arregimentados, iniciemos o labor partindo do lar, que deverá permanecer sobre as bases sólidas do amor, de entendimento e de fraternidade, de modo a resistir às investidas de insensatez e de leviandade. Esse está no livro Após a Tempestade. Então a gente vê que essa missão espírita, ela realmente começa no lar. Como que nós estamos nos comportando? Qual é o sentimento que a gente tem nutrido dentro do nosso lar? Começa por aí. Muitos trabalhadores espíritas, algumas vezes ficavam tanto dentro do centro espírita, procuravam tanto o centro espírita que acabavam fugindo do lar, né? E a gente sabe que no lar estão, digamos assim, uns desafios maiores que envolvem essa questão emocional. E quando a gente tem isso bem trabalhado, quando a gente trabalha com fraternidade, com amor, a gente vai para o centro espírita muito mais fortes, que a nossa palavra, ela deixa de ser só uma letra morta, porque realmente a gente vive aquilo. Então, quando a gente vive, a gente vibra. E é essa vibração que convence. É essa vibração que realmente é o exemplo que vai nos arrastar. Eu tenho uma experiência antes de entrar no espiritismo, eu não sou de uma família espírita, eu trabalhei num sanatório espírita. E lá tínhamos diretores, toda a parte da organização desse sanatório, como voluntários espíritas. Então isso já me chamou a atenção. E nós tínhamos lá uma diretora muito querida, e eu me lembro que o marido dela desencarnou naquele período que eu estava lá trabalhando com eles. Na realidade era um estágio da faculdade, eu trabalhava na área administrativa, e eu me lembro que ele desencarnou e no outro dia, 2 dias depois, ela já estava lá trabalhando. E aquilo, eu pensei, nossa, mas eu achei que ela fosse ficar em casa, aos prantos, né? Aquela coisa do luto indefinido, aquela que nunca acaba. Mas não. Por quê? Porque realmente ela vivia o espiritismo. Ela sabia que o marido dela só voltou para casa, vamos falar assim, né? Ele passou por essa viagem e o que eles podiam ter passado, o que eles precisavam ter passado nessa vida, eles passaram. Então ela ficou triste, mas não foi aquela coisa daquele egoísmo que a gente vê muitas vezes, que a pessoa fala, não, eu queria tanto, ele não podia ter me deixado, agora eu fiquei sozinha com os meus filhos. Não teve nada disso. Então esse exemplo dessa pessoa
já me preencheu, assim, eu falei, nossa, é assim que a gente tem que lidar com a nossa vida, né? E pela abnegação dela e dos outros diretores espíritas ali naquele lugar, realmente eu fiquei curiosa. Eu falei, poxa, já é algo que me chama a atenção o espiritismo, eu preciso parar para estudar. Porque eu sei que eu não posso entrar sem estudar. E então, a partir disso, começou o meu despertar no espiritismo. Eu comecei a estudar também, os amigos me chamaram para o centro espírita. Mas partiu da onde? Do exemplo de um espírita. Então, quando a gente vê no Evangelho que a missão dos espíritas é pregar o espiritismo, esse pregar nem sempre é falar. Eu me lembro que essa diretora, ela nunca veio me falar sobre o espiritismo. Ela nunca veio me doutrinar, né? Vem aqui, eu quero que você conheça a doutrina. Nunca. Ela nunca me perguntou nada sobre isso, mas ela sempre foi o exemplo. Então, é isso que nós, espíritas, devemos nos ater, a sermos esse exemplo. Atualmente, como acontecem várias coisas que a gente ainda não compreende, né? Mas pelo Espiritismo a gente sabe que tem sim uma razão. Sabemos que essa razão está de nos resgatarmos de nós mesmos, porque o nosso inimigo interno aqui, ele é muito forte. Ele nos sequestra a todo momento, né? Nesses momentos de ira, de inconformação, de crítica, a gente está sendo sequestrado emocionalmente. Porque pela visão espírita, nós sabemos que não devemos fazer isso. Nós sabemos que esse é o caminho errado. Sabemos que devemos ser pacientes, que devemos vibrar amor, amar os nossos inimigos, nos calar, que isso é muito difícil, mas sabemos que devemos fazer isso. Então, irmos na direção dessa mudança interior, eu acredito que seja muito a missão do espírita, porque a partir disso ele vai pregar, ele vai ser a palavra viva do Evangelho. E eu vejo também, inclusive recentemente, eu assisti alguns capítulos da série Vida Após a Morte e eu fiquei chocada, para ser bem sincera, porque eu não conhecia esse outro lado de médiuns que muitas vezes realmente não tiveram acesso à doutrina espírita e usam essa mediunidade até de forma inocente, vamos falar assim, sendo tentados muitas vezes, sendo obsidiados, mas assim, causando problemas para eles mesmos. E muitas outras pessoas, que também não devem ter acesso à doutrina espírita, que naquele momento de fragilidade, naquele momento de dúvida dessa questão da vida após a morte, no desencarne de um parente próximo, eles querem ter notícias desses parentes. E aí eles procuram esses médiuns. Mas a gente sabe que existem, como tem encarnados, espíritos desencarnados, que são zombeteiros. Então eles vão fazer brincadeiras, eles vão aproveitar daquele momento frágil da pessoa, né? Então, nessa série, eu falo que eu fiquei chocada, porque eu falei, nossa, eu não sabia que isso podia acontecer, de você, de repente, sair para um final de semana, como você sai para um final de semana de retiro de meditação, por exemplo, você sair para um retiro de mediunidade sem o amparo da doutrina espírita. Então, a gente sabe que isso é muito perigoso, né? E com a doutrina, nossa, é tão mais simples. A gente entende o que acontece,
a gente sabe da vida após a morte, que os espíritos que nos são caros, aqueles nossos parentes próximos, amigos, que eles vão passar o que eles precisam passar. E que nós podemos ajudar, sim, mesmo com eles desencarnados no plano espiritual, a gente pode fazer as orações por eles. A gente pode vibrar amor, mandar flores para esses nossos entes queridos, que eles vão receber essas vibrações. E não ficar naquela postura egoísta, muitas vezes, de querer que ele esteja fisicamente do nosso lado. Que é assim que a gente se sente seguro, amparado, que está de acordo com as nossas vontades. Da gente respeitar esse ciclo da vida que acontece para todo mundo. Esse crescer, se desenvolver, envelhecer, o desencarne, enfim, aceitar que no final da nossa vida nós vamos ter, sim, problemas físicos. Claro, a gente está aqui com algo que tem um fim, esse corpo de carne, mas o espírito não. E quando eu ouço de pessoas que também não conhecem a doutrina espírita, dizendo assim, quando eu envelhecer, eu já falei para os meus filhos, se eu der trabalho, já pode me dar uma injeção aí para acabar com essa minha vida. Não quero ficar aqui sendo inútil, dando trabalho, não. Mas vejam, é a ignorância do espírito, né? E o orgulho vem e sequestra nessa hora. Porque esse não querer dar trabalho é um pouco de orgulho também. Porque nós sabemos que todos têm o seu momento de plantar, o momento de colher. Está tudo isso lá na Bíblia, ensinando para a gente. Então nós devemos respeitar esses momentos, sem ficarmos com aquela sensação de, nossa, mas como eu estou sendo inútil, nossa, agora eu já não sirvo mais para nada, acabou o meu trabalho, eu aposentei e agora eu não posso fazer mais nada. Ou eu já estou velho para me evangelizar na doutrina espírita. Isso não existe. O espírito é eterno. Então, no momento em que houver esse despertar do espírito para a doutrina, busque essa evangelização. E com todo esse momento da pandemia e essas coisas que vêm acontecendo, essa série, eu fiquei pensando, realmente isso nos traz oportunidades de falarmos sobre isso, sobre vida após a morte, com pessoas que a gente nunca tocou no assunto, que muitas vezes a gente não sabe nem realmente em que acredita. Então, talvez seja esse o momento de nós espíritas abrirmos esse caminho de luz, mostrarmos de onde a gente está trazendo todo esse amparo, toda essa fé raciocinada que o Espiritismo nos traz. Esse consolo que nós temos para tudo. Então, quando a gente pensar dentro desse momento de pandemia, que a maioria está lá muito tensa, muito preocupada, que a gente mostre a nossa fé. É um momento de provar a nossa fé e de dizermos, eu estou aqui a serviço de Jesus e Ele é o guia. Então, eu tenho um guia, eu não estou à deriva, basta eu me ligar a esse guia. Certamente eu receberei esse sentimento de paz, esse sentimento de que tudo está certo, está no lugar certo, no momento exato, eu estou com as pessoas corretas, como diz Joana de Ângeles também nesse livro. Eu estou com as pessoas corretas que vão fazer com que eu evolua.
Então, essa evolução espiritual é algo preciosíssimo que nós oferecemos para Deus. Todo pai quer ver o seu filho evoluindo, caminhando sozinho no caminho do bem. Então pensemos em nós como espíritas. Vamos refletir sobre o que têm sido os nossos pensamentos nesses momentos de pandemia. A que tipo de vibração estamos nos ligando? Porque, é claro, não é o fato de nós sermos espíritas que nos deixam numa bolha imunes a tudo. A partir do momento que a gente baixa a vibração, e a gente está num mundo de provas e expiações, porque ainda nós temos esses altos e baixos, então a gente baixa a vibração, tem vários espíritos esperando esse momento. Espíritos com os quais nós tivemos desavenças em encarnações anteriores. Então nós precisamos sim manter a vibração, manter a doutrina viva dentro de nós. Mas então se eu ficar lendo o Evangelho, ficar lendo todos os livros da doutrina, eu fico imune? Também não, é o viver a doutrina. É o viver os ensinamentos de Jesus. É isso que nos deixa imune, porque aí nada vai te afetar. O que afetou Jesus? Ele compreendeu que estava tratando, ele sabe que estava tratando com crianças espirituais. Então vamos refletir sobre isso, sobre enquanto espíritas, porque quando nós temos o conhecimento, certamente a gente também é cobrado por esse conhecimento, por essa vivência. Não adianta só sabermos como fazer e não irmos em direção a isso. Com alguns tropeços, mas naquela direção. Para que a gente busque viver o Espiritismo. Sermos espíritas, sermos a palavra viva do Evangelho. Como nós podemos perceber na mensagem do Erasto, que nós estamos conversando hoje sobre a missão do espírita, ele nos deixa bem claro que a nossa missão é vivenciar a verdadeira caridade. E a gente reconhece a verdadeira caridade não só pelas atitudes, não só pelas palavras, mas por esse exemplo vivo de sentimento, e experiência diária. Que o verdadeiro espírito é aquele que leva a consolação a todo quanto é tipo de aflição e que ele vive num regime de abnegação, com total desinteresse pessoal. E essa questão do desinteresse pessoal, eu acho que é a mais significativa de todas, que é quando eu abro mão de mim e penso primeiro na coletividade. Se nós formos parar para analisar, uma análise profunda e desinteressada, livre de qualquer preconceito, livre de qualquer julgamento, principalmente, nós vamos perceber que grande parte das nossas atitudes, a maioria delas, elas estão sustentadas por algum interesse particular. Até mesmo quando nós queremos ajudar alguém, nós fazemos isso para preencher um senso de utilidade em mim. Eu estou preocupado em ser útil. E às vezes eu estou preocupado em ser bom, enfim. É uma análise que cabe a nós focar muitas vezes o nosso pensamento, a nossa reflexão. E o verdadeiro espírita é aquele que faz esse esforço de maneira que tudo que ele faça tenha esse foco na coletividade,
no bem da maioria, no bem comum. É um farol para todos nós. Nenhum de nós encarnado aqui na Terra, nenhum de nós conseguimos hoje essa experiência integral das atitudes totalmente desinteressadas. É por isso que nós estamos num plano de provas e expiações evoluindo. Então nós sabemos o que precisamos fazer. Nós sabemos como precisamos fazer. O como é com amor, é com sentimento. Porque depois que nós aprendemos o que fazer, nós começamos a fazer, mas sem amor. Só fazia por fazer. Vou no centro, vou dar a cesta, vou auxiliar, mas o sentimento continuava duro. Nós já sabemos o que fazer e como fazer. A pergunta agora é: onde fazer? Porque respondidas essas 3 perguntas, nós chegamos na nossa missão. Quantas reclamações, quantos questionamentos nós não ouvimos de espíritas cristãos, dizendo: qual o meu propósito? Qual a minha missão aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho certeza que esse questionamento já passou na mente de todos nós. E se não passou, é essencial que ele passe. Nós precisamos voltar esse olhar para dentro e perguntar: qual o meu real propósito? Para que eu estou aqui? E a resposta para essa reflexão, para essa questão, ela é de certa maneira simples. A resposta para essa questão é lar. O nosso lar. Todos nós, todos, não tem como ser diferente. Todos nós nascemos fruto de um pai e de uma mãe. Não tem para onde ir. Todos nós temos uma mãe. Todos nós temos uma realidade familiar. Não tem o que possa ser feito num plano de provas e expiações. A única forma de encarnar é com a presença de uma mãe e de um pai. Às vezes nós não conhecemos o pai, às vezes nós não conhecemos a mãe, mas é uma realidade de todos nós. Por que eu estou colocando isso? Porque se nós temos essa obrigatoriedade, significa que essa injunção, ela nos dá uma resposta muito clara onde nós devemos aprender a ser devotados, abnegados, resignados, pacientes, compassivos, indulgentes. É no lar, é nesse ambiente. Essa é a nossa grande missão. Se tivermos qualquer dúvida, não tem como partir para essas grandes missões que nós temos no nosso íntimo, às vezes sustentado pelo orgulho, sem antes cumprir o alicerce básico. Às vezes nós queremos salvar o mundo e esquecemos da missão primeira, que é o lar. Então, todas as vezes que nós dobramos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, para sermos indulgentes, amorosos e exercermos o perdão com todos do nosso lar, nós estamos plenamente engajados na nossa missão. E olha que interessante, se todos invariavelmente num plano de provas e expiações, para que reencarne, precisam de um pai e uma mãe, vamos pensar o seguinte: já imaginaram se todos os lares, se todas as famílias se transformassem num lar evangelizado? O mundo estaria em paz. Se cada lar
se dedicasse para resolver somente o problema do seu lar, e todos os lares assim o fizessem, o nosso mundo seria um mundo feliz. Então cabe a cada um de nós, e está aí a oportunidade desse vírus que nos traz de volta para casa, para que a gente retome a nossa missão. Nós ficamos idealizando governadores perfeitos, presidentes ideais, ONGs, ativistas que vão vir do céu e resolver o mundo. Isso não existe. Cada um precisa ser um exemplo dentro do seu lar. Se cada um de nós se esforçar para vivenciar o Evangelho na prática, pregar o Evangelho por meio das atitudes, dos sentimentos e dos pensamentos, pregar o Evangelho pelos exemplos, se cada um de nós fizer isso, o mundo se tornará inteiramente feliz. Então, de uma maneira bastante lógica e tranquila, a resposta nos é muito clara. Qual que é a grande missão do espírita? Qual que é a grande missão, vamos mais além, do espírito? Qual a grande missão do espírito aqui encarnado? Ser exemplo vivo do Evangelho no lar, perdoando, amando, sem olhar a quem, nem tampouco perguntar por quanto tempo. Essa é a nossa missão. Mas aí, logicamente, todos nós dizemos, todos, que é muito difícil, que aquele parente é bastante complicado, não tem como, é impossível, se fosse nessa e nessa condição eu conseguiria. E aí o que Jesus traz para todos nós é o seguinte, que já foi muito bem colocado. Ninguém está no lugar errado, ninguém. E nós temos todos os recursos para vencer essa prova. Por que é que a gente então sente tanta dificuldade e não consegue muitas vezes e prefere fugir ou desistir? Porque todos nós ainda temos um desejo, uma necessidade muito forte de estarmos no controle, de termos razão, das coisas acontecerem da maneira que a gente quer. E esse desapego das nossas necessidades, das nossas vontades e da nossa razão, esse desapego é um desafio para todos. Então, na experiência doméstica, no lar, eu só aceito experienciar o sacrifício se as coisas acontecerem como eu quero. Mas isso é impossível, porque não existe um único espírito igual na Terra. A partir do momento que nós entendermos isso, respeitando o tempo do espírito de cada um, e nos permitirmos experienciar esse desapego e apenas buscar fazer o nosso melhor sem esperar nada em troca, só seguirmos, vencendo essa necessidade de ter as nossas razões, vontades e desejos plenamente atendidos, nós vamos vencer. Todos nós estamos prontos. E em médio prazo nós começaremos a colher uma paz enorme no lar. A curto prazo, o desafio é grande, porque colocar as nossas vontades, anseios, desejos, colocar as nossas razões em segundo plano é trabalhoso, porque nós não estamos acostumados com isso. Nós estamos há milênios matando, afastando, caluniando, perseguindo todos aqueles que tentam combater o nosso ponto de vista.
Nós queremos ser senhores, nós estamos nessa busca eterna pelo poder. Então, na hora que a gente começar esse exercício, esse esforço de resignação, colocando em segundo lugar as nossas necessidades e nos dedicando à necessidade alheia, volto a dizer, não é um esforço fácil, é trabalhoso, mas está muito longe de ser impossível. Quando nós nos entregarmos a esse esforço sincero, esse trabalho diário, dia após dia, com a boa vontade e a boa fé, nós vamos construir um ambiente de luz e paz. Nós vamos construir um Elísio dentro do nosso lar, um campo de amor, que nós nunca mais vamos querer voltar atrás. E vai nascer aquela semente da progressividade da esperança depois de todo esse esforço de cada vez mais renunciar, renunciar e renunciar, porque os frutos da renúncia são extremamente doces, saborosos e que nos enchem de plenitude e promovem um saciamento integral do espírito, do corpo, de tudo. Esse cultivo inicial, ele é dificultoso porque nós precisamos primeiro arar o terreno e tirar as ervas daninhas, os espinheiros que plantamos. Mas se nós perseverarmos e quando nós colhermos o primeiro fruto da renúncia no amor, nunca mais nós vamos querer voltar atrás. E nós vamos nos encher dessa fé e dessa força para plantar sem parar, não só no nosso lar. Vai ser a partir daí que nós vamos querer plantar na humanidade. É esse amor a qual todos nós estamos destinados. O plantio integrado do servir para a humanidade inteira, sem distinção, porque a humanidade será o nosso lar e o amor não terá mais barreiras. Mas a nossa missão agora é no lar, somente no lar. Mestre amado Jesus, Deus nosso Pai, nós agradecemos infinitamente por esse Consolador que é o Espiritismo em nossas vidas. Agradecemos por essa fé raciocinada, pelo caminho de luz que se abre diante de nós. E pedimos seu amparo, Mestre amado, nesses momentos em que nos desviamos, para que sejamos despertados novamente, para que retornemos para o caminho de fé, amor e caridade, para que exemplifiquemos no nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa rotina, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e as nossas atitudes, o que é servir o Senhor. Gratidão, Senhor. Paz e luz em todos os lares. Que assim seja. Que assim seja.